Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Quarta. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Quarta desta semana. Eu sou a Mariana Caio. Na edição desta semana vamos falar sobre a importância da voz das mulheres através da arte. A arte está presente no cotidiano de diversas formas: música, pintura, novelas, teatro, livro e muito mais. Ao longo da história temos desafiado estereótipos, preconceito, superado obstáculos e expressado visões únicas por meio de várias formas de expressão artística. Pensando nisso, a companhia Estrela d'Alva de Teatro está promovendo oficinas gratuitas de escrita para mulheres em Santo André. Idealizado pela atriz e escritora Lígia Helena, o projeto convida mulheres para conduzir os encontros de escrita criativa em diferentes espaços de Santo André. Para saber mais sobre o projeto, convido agora Lígia Helena de Almeida, que é atriz, educadora e escritora. Boa tarde, Lígia. Bem-vinda ao Papo de Quarta. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite para estar aqui. Como a voz das mulheres na arte pode inspirar mudanças sociais e promover a igualdade de gênero? E falar de mulher nunca é falar de uma coisa só, né? De uma forma de ser e estar no mundo única. A gente estaria sendo bastante irresponsável falar de mulher nesse lugar. Se eu posso passar a tarde aqui falando das possibilidades de ser mulher, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres cis, mulheres indígenas, mulheres trans, mulheres. E ainda assim eu não daria conta da multiplicidade do ser mulher, considerando que também a gente é atravessada pelos nossos territórios, pelas nossas relações, pelas nossas formas, estruturas de classe e financeiras. Então há muitas formas de ser mulher, e as violências, muitas vêm a partir de tudo isso que eu falei. Mas eu acredito que quando uma mulher, todas elas, se permitem o ato artístico, seja ele o ato da escrita, seja ele o ato da cena, seja ele o ato da dança, de alguma forma a gente está rompendo com aquilo que nos é dado pelo patriarcado, pelo colonizador, como ideia de corpo e de ação no mundo, de como a gente tem que estar e agir no mundo. Eu li uma postagem, um texto esses dias de uma escritora que dizia que toda mulher que escreve é uma revolução, e é mesmo, porque a gente consegue, com as palavras, e considerando que palavras também não têm um significado único, a gente pode pensar palavras nas mais várias línguas e nas mais variadas formas de se expressar, mas quando a gente coloca a palavra no mundo sobre quem nós somos, a gente muda a narrativa de quem nós somos. E às vezes a gente foi muito ensinada de que nós éramos menores, né? Menores do que o homem branco, cis, heterossexual. Então, arriscar o traço da palavra, arriscar o seu corpo na cena ou na dança, de alguma forma romper com o patriarcado. Isso tudo parece bastante militante, mas não é só isso, assim. De alguma forma também a gente criar maneiras de nos darmos as mãos, assim, né? Porque quando eu leio uma mulher, eu consigo me ver, ou ela me dá outras formas de existência que eu não enxergava antes. Quando eu leio um texto, um conto, uma dramaturgia, quando eu vejo uma mulher em cena, eu consigo me ver podendo ser algo que eu ainda não fui. Então, eu acredito que a mulher que cria artisticamente, e eu também acho, de alguma forma, que todas nós criamos artisticamente, a gente só não é incentivada e nem tem a percepção disso, mas todas nós temos acesso às artes com os nossos corpos. Em que medida a arte criada por mulheres pode funcionar como uma forma de resistência ou empoderamento em fase de opressão e marginalização? Como eu disse, eu acho que a gente cria outras narrativas. Acho que a palavra empoderamento é uma palavra bastante complicada, pensando que a gente está cada vez mais engolido pela ideia de capitalismo, e o empoderamento já foi bastante absorvido pelo capitalismo, né, inclusive pelas indústrias, mas na lógica de resistência, eu acho que a mulher, como eu disse, quando ela escreve, quando ela cria artisticamente, ela cria outras narrativas, e outras, né, parece que
como se aquilo que é estruturado e normal fosse o que deveria estar sempre, né? Mas outras não nesse sentido. Mas a gente traz uma realidade que não é dita sobre nós, sobre as pessoas com as quais a gente convive, sobre a nossa forma de existir e de amar, de conviver e de subsistir, e sobre trajetórias das mulheres que vieram antes de nós, e sobre como as mulheres que virão depois de nós podem pensar e agir no mundo. Então, eu acho que tem esse mudar de perspectiva. O que levou a desenvolver o projeto Urucum e Outras Árvores, Encontros Escritas entre Mulheres, o qual faz parte das ações do projeto Urucum, As Árvores Não Têm Culpa, e como foi todo o processo? Eu sou atriz há mais tempo do que eu sou escritora, mas, na verdade, tem isso, né? A gente se afirmar algo como mulheres é um exercício. É muito difícil a gente se dizer algo e conseguir, por si só, se afirmar isso. Em 2021, eu precisei de outras mulheres para conseguir entender que eu já escrevia. Eu sou formada em jornalismo, apesar de ser atriz também, e eu percebi que, na verdade, a escrita vem desde a minha infância. Mas em 2021 eu tive um encontro com outras 3 arte-educadoras e a gente acabou publicando juntas um livro, que é esse aqui, que é o Pupa, Contos Fantásticos de Outras Histórias, Outras Escritas sobre Adolescências, que a gente fala um pouco sobre a nossa experiência de sala de aula a partir de contos, poesias. E eu descobri aí que eu já escrevia há muito tempo, né? Escrever dramaturgia, escrever diários, escrever bilhetes, escrever coisas em cadernos. Eu tenho muitos cadernos. Sempre tive lugares em que eu escrevia coisas e, ao mesmo tempo, também, o tempo todo, eu estou colocando coisas no papel. Mas, durante a pandemia, eu descobri uma coisa. Eu já tinha 36 anos, e eu tô com 40 agora, e eu descobri que eu tenho uma avó indígena, uma bisavó indígena. E para mim isso foi um espanto, porque nunca tinha sido uma narrativa na minha família. E eu comecei a olhar mais para isso. Eu já vim olhando muito para a questão da minha avó paterna, porque eu moro na casa que ela morava, e é uma casa que tem um quintal, que tem um pé de urucum, que tem um pé de orquídea pingo de ouro, que tem um pé de louro, que tem muitas coisas plantadas por ela. Ela não é mais viva, e eu ficava tentando entender a relação que eu tenho hoje com essas plantas, cuidando desse quintal. E quando eu soube dessa mãe dela, uma bisavó indígena, eu comecei a me relacionar de outra forma com o urucum que tem no meu quintal, porque eu comecei a entender de onde ela tinha trazido isso. E aí o desejo mesmo é, de alguma forma, ficcionalizar sobre o que não foi contado sobre essas mulheres, para mim e para minha família. Eu não tenho o intuito de trazer uma narrativa indígena, porque eu não, e nem me afirmar indígena, eu acho que isso seria extremamente irresponsável, mas existe uma história aí que precisa ser contada, no mínimo para as próprias mulheres da minha família, para as minhas primas, para as minhas tias, sobre quem nós pudemos ser e talvez não fomos, ou talvez esteja em nós, pelo nosso próprio corpo e pela nossa própria existência. Então, a brincadeira é um pouco tentar acessar as histórias das mulheres da minha família e talvez até ficcionalizar o que não foi narrado. Infelizmente, muitas delas não escrevem ou não escreveram. Então, eu tenho isso nos objetos, nas costuras, nas coisas que ficaram nessa casa e principalmente nas plantas que estão aqui. Então, esse é o desejo, transformar isso numa ficção do real. O projeto, ele será levado a outras cidades, além de Santo André? Para mim, publicar esse livro, né, é uma dramaturgia, mas publicá-la na forma de livro já é uma grande conquista. Não é de hoje que eu estou tentando fazer isso. Eu comecei a escrita desse trabalho em 2021, junto com o processo do Pupa, e só agora que eu estou conseguindo realizar pela Lei Paulo Gustavo de Santo André. É importante dizer a importância das políticas públicas para que as mulheres possam publicar, porque o sistema editorial é muito masculino e muito atravessado por uma ideia de propriedade sobre as nossas obras. Nessa publicação, ela está sendo pela minha companhia, mas também numa parceria com a Me Pariu a Revolução, que é uma editora que só publica mulheres, e que não cria um domínio sobre as nossas obras, porque isso acontece muito em editoras.
Eu perdi aqui um pouquinho o fio da meada do porquê que eu estou te falando isso. Mas você perguntou da circulação. O meu desejo é montar essa peça mais para frente e ela poder circular como espetáculo. Mas só o fato de ter um livro, uma materialidade, e saber que outras mulheres vão poder ler, para mim, já é uma grande conquista. As oficinas de escrita para as mulheres são parte do processo para a publicação do seu livro. E conta mais sobre ele e a sua expectativa em relação ao público leitor. As oficinas, elas são parte do processo porque eu quero poder encontrar outras mulheres para poder ser mais atravessada por isso, pelas possíveis mulheridades, considerando que elas são muitas, e pelas poéticas, né, desses espaços, desses territórios e dessas mulheres. E eu não quis eu mesma fazer as oficinas porque eu queria estar como aluna, eu queria que outras mulheres, que eu sei que são escritoras maravilhosas, e que a gente pudesse, inclusive, multiplicar esse lugar, né, da escrita e saber que outras mulheres também escrevem. Apesar da escrita ser algo muito solitário, eu gosto muito da coletivização. E aí eu quero estar como aluna nessas oficinas para que, de alguma forma, isso movimente a própria escrita do livro. A minha expectativa com o livro inicial, com a dramaturgia em si, é poder conversar num lugar muito micro com as mulheres da minha família. E não é num lugar egoísta, mas é num lugar das histórias que eu acho seria lindo se todas as mulheres quisessem contar melhor as histórias das mulheres de suas famílias. Então, se todas as minhas primas, tias, irmã, mãe lerem, eu já vou ficar bastante feliz. Porque eu acho que já é uma resposta ao mundo sobre quem nós somos. Mas aí o desejo é realmente, depois, quando isso se tornar uma peça, que eu possa abraçar outras mulheres e que elas possam entender que o que elas vivem é importante, porque a gente tente diminuir a nossa trajetória no mundo. Parabéns pelo projeto, desejo muito sucesso, que alcance aí muitas mulheres, e obrigada pela sua presença aqui no Papo de Quarta, e até uma próxima. Até, obrigada. E fica por aqui mais um Papo de Quarta.